Meus irmãos, bom dia. Deus nos dá, nessa manhã, o privilégio de nos reunirmos aqui como povo de Deus, como família de Jesus, para louvarmos, para adorarmos aquele, tão somente aquele que é digno de receber todo nosso louvor e toda a nossa adoração. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te sustente, que o Senhor te anime e que esse tempo aqui na casa do Senhor promova a glória do nome do nosso Deus e que você saia daqui edificado, consolado, animado, fortalecido, abastecido para uma semana de testemunho, para uma semana de serviço ao Senhor. Eu quero convidá-los para a primeira leitura dessa manhã, que se encontra no Antigo Testamento. Nós vamos ler alternadamente o Salmo 30. Leitura alternada do Salmo 30, ele possui 12 versos. Nós vamos realizar a leitura de todos os 12 versículos. Eu vou ler sozinho os versos ímpares e os versos pares a gente vai ler juntos, ok? Esse é o nosso combinado. Eu leio sozinho os versos ímpares e vamos ler juntos os versos pares. Vamos lá? Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Meus irmãos, nós somos convidados pelo próprio Deus em sua palavra para o louvor, para a atitude de adoração. Destaco aqui o verso 4, que diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Esse versículo resume bem o nosso propósito, a nossa intenção quando nos ajuntamos em culto solene. A ideia é de louvarmos a Deus, é de salmodiarmos o Senhor. E é a ideia e é nosso propósito também darmos graças ao santo nome do Senhor. Meus irmãos, nesse instante nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos implorar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nosso irmão Moacir terá a bondade de orar, ele vai vir aqui à frente e nos conduzir a Deus em oração. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, ó Pai, pela oportunidade de nos ajuntarmos aqui na Tua casa, Senhor, para te agradecer, te render glórias e louvores, Senhor, e também, Senhor, para receber, ó Pai, da Tua palavra, que fala a cada um de nós em particular, Senhor, que nos traz, ó Pai, alívio, que nos traz orientação, que o Senhor haja através do Teu Espírito Santo, ó Pai,
junto de cada um aqui, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse instante nós vamos declarar a nossa fé. Nós vamos recitar o Credo Niceno, e enquanto recitarmos o Credo Niceno, nós vamos entoar hinos que fazem parte da nossa inódia protestante. Vocês vão ver, a gente vai recitar uma parte do credo e a gente vai cantar uma estrofe de um determinado hino. Por exemplo, vamos recitar essa primeira parte do Credo Niceno e depois vamos entoar a quarta estrofe do hino 11. Depois vamos recitar uma outra parte do Credo Niceno e entoarmos mais um outro hino, mais uma fração de um outro hino. Parece complicado, mas vocês vão entender, tá bom? Então a gente recita juntos o credo e depois a gente canta o hino proposto. Vamos lá? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vamos lá juntos? Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Vamos recitar. Eu só vou virar aqui, senão eu não consigo enxergar. Ali está pequenininho. Vamos? Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser com o Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, nasce Jesus. E a luz da salvação triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Tá legal, vamos lá, continuando. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai.
vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ei-lo supremo guiando com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Penúltima porção do credo que vamos recitar, vamos lá. E cremos no Espírito, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual, juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, consola-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Última parte do credo. Cremos na Igreja una, santa, universal e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Quem conhece me ajuda a entoar esse hino. Vamos lá? Pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó pensai, ó pensai, pensai nesse lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lá do céu. Amém. Ficou bonito, ficou legal. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos. Nesse instante nós vamos continuar a cantar ao Senhor. Convido os nossos irmãos do grupo de música para que venham aqui à frente.
nós vamos cantar 2 canções, 2 cânticos congregacionais nesse momento. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé para louvarmos ao Senhor nesse momento. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
Louvado e engrandecido seja o nome, meu Pai. Nós agradecemos, Deus, por mais um privilégio que temos de estar na Tua casa, Pai. Nós te adoramos, ó Pai, nós exaltamos o Teu nome, porque só Tu, Pai, é digno de todo louvor, toda adoração, Pai. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados, Senhor. Aceita o nosso culto, ó Pai, a nossa adoração, Pai, que os nossos louvores cheguem a Ti como um aroma suave, ó Pai. Que o Teu nome seja engrandecido de toda a terra, Senhor. Prepara-nos para a Tua mensagem nessa manhã, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Fica conosco. Deus perdoa nossos pecados. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Eu quero convidar para que venha aqui na frente o Vitor. Vitor, senta aqui. E o André. André, vem com o pai. Muito bem. Muito bem. O Vitor e o André estão representando hoje todas as crianças, tá? Porque no calendário presbiteriano comemora-se no dia 12? Isso. Comemora-se no dia 12 de outubro, o Dia da Criança Presbiteriana. Então nós vamos ler um texto da Palavra de Deus com a turma. Depois o Vitor vai fazer uma oração e o André também. Legal? Muito bem. Então a gente vai ler agora o texto de Mateus, capítulo 19, os versículos 13 a 15. Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Vamos lá juntos? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Diante da criança, o que faz Jesus? Dá bronca, fica dando pito? Deixai vir a mim os pequeninos. Jesus quer as crianças perto dele. Vocês sabiam disso? Vocês são especiais para Jesus? As crianças aqui sabem disso? Vocês são especiais para Jesus. Deus abençoe muito a vidinha de todos vocês. Então, o Vitor agora vai fazer aquela oração. Depois o André também. Beleza? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Cuide da gente nesse dia, pelo Dia das Crianças, e que será dia 12 de outubro. E que todo mundo fique bem quando forem sair e todo mundo que entrou. Por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. 10. Vamos fazer a oração? O pecado pelo cacete ficou mutão na corda, que o pecado cacete então que vai fazer o culto, e o pecado cacete ficou na nossa casa, em nome de Jesus, amém. 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 É isso aí. Não sei quem foi o mais fofo, mas a competição tá boa. Deus abençoe vocês. Podem ir com a mamãe, com o papai, o André com a mamãe. Muito bem, gente, nós vamos cantar agora um hino do nosso cenário que traduz esse texto que nós acabamos de ler. É o hino 365, Tiagão, é isso mesmo? Hino 365. É um hino que a gente não canta muito. A Raquel, minha esposa, está falando para mim que eu estou inventando de cantar uns hinos que a gente não canta muito e que daí tem que ficar cantando alto, né, Raquel? Então vamos cantar alto esse. Preciso da ajuda de vocês. Hino 365. Ó, vinde, crianças, cantai a todas a sua bênção conceder e sua salvação. A voz de Cristo, bom pastor, repete ainda
ainda com amor. Deixai as crianças que venham a mim. Opa, peraí, a gente canta de novo agora. Foi um treino, beleza? Agora a gente faz as 3 estrofes, não tem problema. Porque além de orar, o Vitor está passando os slides. Ah, foi a mãe que errou. Tá, então vamos cantar só. Faz parte. Ó, vinde crianças, cantai a linda história do bom Messias, Rei dos Reis, Jesus o Salvador. E repeti com gratidão a eterna e meiga exclamação: deixai as crianças que venham a mim. Pais crentes traziam a Cristo seus filhinhos, mas quando alguém os impediu, tentando-os afastar, ouviu-se a voz do mestre então dizer com grande compaixão: deixai as crianças que venham a mim. Ó, vinde crianças, Jesus deseja a todas a sua bênção conceder e sua salvação. A voz de Cristo, bom pastor, repete ainda com amor: deixai as crianças que venham a mim. Nós vamos orar nesse instante, implorando a graça do Senhor sobre as nossas crianças. Eu peço a gentileza do presbítero Wagner, sei que ele está ali em cima, mas por favor, Wagner, venha aqui. Vou pedir para que o nosso irmão, que é presbítero regente dessa igreja, ele vai orar nesse momento, intercedendo pelas vidas das crianças, que elas sejam fortalecidas e que aqui elas encontrem sempre acolhimento, que elas encontrem sempre um bom tratamento. Vamos orar com o nosso irmão presbítero. Queremos interceder agora, Deus, pelas crianças nossas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-las, que elas possam crescer aqui no Teu lar, ó Deus. Nos dê sabedoria para educá-las. Te pedimos, Senhor, pelo futuro delas, ó Pai. Cuida delas, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Falando em criança fofa, falando nesse papo, hoje nós temos a alegria de recebermos pela primeira vez o grande Samuel, filhinho do Tiagão e da Natália. Eles estão ali atrás. Ó, falei no nome dele, já ficou animadão, já ficou agitado. Então aí está o Samuel, né, filho do Tiago. O Tiago é amigo meu desde que a gente é do tamanho do Samuel, né, Tiagão? A gente se conhece há muito tempo, é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Não posso deixar de fazer aquela piadinha clássica, né, de um amigo quando vê o filho do outro, né? Ainda bem que puxou a mãe, né? A gente não pode deixar de fazer essa piada. Então que Deus abençoe vocês, Deus fortaleça você, Tiago, Natália, como pais do Samuel. Vocês eduquem o Samuel nos caminhos do Senhor. Que ele seja muito fortalecido, que ele seja abençoado pelo Senhor. Amém. Muito bem, eu quero convidar vocês para lermos o texto que servirá para a nossa meditação hoje. É o texto de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao verso de número 17. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, nós vamos ler os versos 11 a 17.
Nós estamos conversando sobre os milagres de Jesus, registrados pelo evangelista Lucas, e hoje alcançamos essa passagem que contém o registro da ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos ler o texto? Lucas 7, a partir do verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, no bloco de texto anterior, nos primeiros 10 versículos do capítulo 7, Lucas demonstrou a autoridade e o poder de Jesus recuperando a saúde de um homem que estava prestes a morrer. Jesus curou o moribundo servo do centurião. A partir do verso 11 do mesmo capítulo 7, Lucas quer mostrar para seus leitores que Jesus tem autoridade sobre a própria morte. Afinal de contas, ele trouxe de volta à vida o filho único de uma senhora viúva. Esse menino havia morrido. O capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, descreve a identidade de Jesus e pretende apresentar Jesus como Senhor e grande profeta. É bastante claro, é bastante evidente que esses milagres possuem aqui função cristológica, ou seja, apontam para Jesus enquanto o Messias, o Filho de Deus, o Cristo do Senhor. De acordo com a Bíblia, o episódio aconteceu na cidade de Naim. A cidade de Naim estava localizada perto da margem sul da Galileia, não distante da região de Samaria. Curiosamente, a cidade de Naim só é mencionada aqui. Era uma cidadezinha pequena, sem muita expressão política, social, sem muita expressão cultural ou econômica. No entanto, apesar da aparente irrelevância da cidade, ela era importante para Jesus. Jesus não apenas frequentava as grandes capitais, Jesus também comparecia aos pequenos vilarejos, às pequenas aglomerações de pessoas. Jesus viajou um dia inteiro para chegar em Naim no outro. Naim estava, portanto, nos planos e na agenda de Jesus. Era desejo de Jesus, era propósito de Jesus ir para Naim naquele dia, a fim de transformar a história daquela família. Em Naim, apesar de Jesus estar cercado por uma grande multidão, ele tratou especialmente apenas com uma família. Isso acontece até hoje. Não se surpreenda se no meio desse ajuntamento hoje Jesus tratar especificamente apenas com um coração. Jesus continua fazendo esse tipo de coisa. O texto fala sobre uma mulher sofredora. A mulher já era viúva e agora ela acabou de perder o seu único filho. Todos os funerais são acontecimentos tristes. Todavia, aquele foi particularmente triste, visto que era o funeral, o ofício fúnebre de um jovem. A gente fica mais solidário e a gente fica mais emocionado diante do passamento de um jovem, de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa que morre ainda muito cedo na nossa avaliação. A mulher que já chorava pela morte do marido, agora chora também pelo falecimento de seu único filho. Por ocasião de um velório, nós precisamos lidar com a presença ali do corpo, a gente precisa lidar com a presença do morto, e a gente precisa lidar também com a ausência que ele já faz, com a falta que ele faz na vida dos que ainda estão vivos.
O escritor russo Lev Tolstói escreveu um livro chamado A Morte de Ivan Ilitch. E nesse pequeno livro, ele descreve a sempre desagradável experiência de velar um corpo e de olhar para ele. O morto jazia, como sempre jazem os mortos, notadamente pesado, mortificado, afundado com os membros rígidos no fundo do caixão, a cabeça eternamente inclinada sobre o travesseiro, e exibia, como sempre exibem os mortos, sua testa amarelada de cera com as entradas nas têmporas afundadas e o nariz proeminente, como se pressionasse o lábio superior. A situação é delicada, a situação é muito difícil. A partir do relato, a partir do que eu disse até aqui, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que nós podemos esperar de Jesus. O que você e eu podemos esperar de Jesus? A primeira lição que aprendemos com o texto é que podemos esperar de Jesus providência. A Bíblia diz, de acordo com os versos 11 e 12, que Jesus se aproximou da entrada da cidade de Naim exatamente no mesmo momento em que um cortejo se preparava para sair de lá. Ocorreu ali o encontro de dois grupos. O primeiro grupo era composto por pessoas que estavam interessadas em ver Jesus e ouvir o que Jesus tinha para fazer e dizer. O segundo aglomerado de pessoas estava ali porque um jovem havia morrido. O grupo compunha um cortejo fúnebre que era liderado por uma viúva que havia perdido o seu único filho. Cumprindo o expediente da época, o cortejo se dirige para fora da cidade, visto que era proibido enterrar alguém dentro dos limites de uma cidade judaica. Aquele grupo era composto pelos parentes, pelos amigos e por profissionais contratados para o acompanhamento do velório. Em Israel era comum esse tipo de prática. O historiador diz que até os mais pobres em um velório contratavam pelo menos 2 flautas e uma carpideira, aquela senhora que fica chorando. Além disso, se um grupo de pessoas encontrava um funeral passando, eles tinham a obrigação, por respeito, de acompanhar os enlutados até o local do sepultamento. Esse era o expediente na época. Se você se deparasse com um cortejo, por respeito, você deveria acompanhar aquele cortejo até o local do sepultamento. Em uma de suas crônicas, o jornalista e dramaturgo já falecido Nelson Rodrigues lamenta o fato de que os homens não usam mais chapéu, pois ele compreendia que o chapéu era um instrumento de respeito diante da morte. Veja só o que ele escreveu. Pode parecer pouco, mas é muito. Sei que o nosso tempo não valoriza a morte e a respeita cada vez menos, por vários motivos e mais este. Falta-nos o instrumento da reverência, que é o chapéu. E aí ele descreve a experiência dele no início do século passado. Era lindo ver toda a cidade cumprimentando um caixão, tirando o chapéu, mesmo que de 5ª classe. Jesus, ao entrar na cidade, se depara com o cortejo querendo sair. O que aconteceu ali, gente? Coincidência? Absolutamente não. Foi providência. Pare de chamar de coincidência o que tem nome. Providência. A Bíblia está recheada de fatos que parecem meras coincidências. Por exemplo, lá no Monte Moriá, quando Abraão precisava de algo para sacrificar no lugar de Isaque, coincidentemente apareceu ali um carneiro. A Bíblia diz que quando o servo mais fiel de Abraão foi para a Mesopotâmia para procurar uma esposa para Isaque, antes dele concluir a sua oração, na frente dele estava Rebeca. Coincidência? Acho que não. A Bíblia diz que certa feita o profeta Jeremias foi lançado numa cisterna e quando ele estava prestes a se afogar, passava por ali um etíope que lançou uma corda e o resgatou. Coincidência? Acho que não. Pare de chamar de coincidência o que tem nome teológico, providência. O Deus da Bíblia rege e sustenta todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase atribuída a William Temple.
William Temple foi sacerdote da igreja anglicana e chegou inclusive a ser arcebispo da Cantuária de 1942 a 1944. Ele dizia o seguinte: coincidência? Pode ser. Só sei que as coincidências acontecem mais frequentemente quando eu oro. As coincidências ocorrem mais frequentemente quando eu oro. Então, em primeiro lugar, você pode esperar de Jesus, do Senhor, providência. A segunda lição que aprendemos nessa manhã é que podemos esperar de Jesus compaixão. De acordo com a Bíblia, o jovem morto era o filho único de sua mãe, que era viúva. Aquela mulher estava agora sozinha no mundo, desamparada. Ela não tinha marido, ela não tinha filhos, vivendo numa sociedade notoriamente machista, onde haviam poucas oportunidades para uma mulher sobreviver. Além do problema econômico, o que dizer do abatimento psicológico? Diz a Escritura no versículo de número 13 que Jesus, quando viu a mulher, condoeu-se dela. A ideia, a sugestão do texto grego é que quando Jesus viu aquela mulher, é como se seu coração tivesse saído do seu corpo, tivesse ido na direção daquela mulher sofredora. Ao ver a carência e ao ver a tristeza profunda, Jesus se compadece. Nos capítulos 4 e 9 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, lê-se que Jesus olhou para as multidões, se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus se compadece dos que sofrem. Foi a compaixão de Jesus que motivou aquele milagre. Você não encontra nessa passagem nenhum pedido. Aquela mulher não fez nenhuma oração. Talvez ela nem sabia quem era Jesus. Os discípulos também não intercederam por ela. O que motivou o milagre foi a compaixão de nosso Senhor. Ele tomou a iniciativa e dirigiu àquela senhora as seguintes palavras: não chores. Não chores, interrompa seu pranto. Aquela mulher é convidada a desapegar-se da tristeza antes do filho ser ressurreto. Antes da transformação exterior, deve haver a transformação interior. Antes de Deus mudar as circunstâncias da vida, Ele muda a nossa vida. O cristão é convidado a caminhar pela fé e não por aquilo que vê. Meus irmãos, nós podemos contar com a compaixão do Senhor. A terceira e última lição que nós aprendemos com essa passagem é que podemos esperar do Senhor compaixão, ou melhor, podemos esperar do Senhor intervenção e cuidado. Depois de dirigir-se à mulher e dizer para ela: olha, não chore mais. A Bíblia diz que Jesus dirigiu-se ao esquife, uma espécie de maca. Os judeus não usavam caixões fechados. Ele acenou a cabeça, a gente pode imaginar a cena, ele acenou a cabeça, pediu para que todos parassem e para que o esquife fosse abaixado. Todos os olhos agora estavam voltados para Jesus. Quem ousaria interferir ou interromper um funeral? O verbo para descrever a parada do cortejo foi conjugado no presente imperfeito, que indica uma interrupção brusca de uma ação em movimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só Jesus pode interromper, pode cessar, pode finalizar o cortejo da angústia, o cortejo da dor, o cortejo da desesperança. Só Jesus pode promover esse tipo de interrupção. Só Jesus pode fazer com que a gente deixe de chorar. Só Jesus pode, de fato, nos consolar. É essa a lição que a gente aprende aqui. A Bíblia diz que Jesus toca a maca e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus fala com o morto. Hoje em dia, quando a gente vê gente falando com o morto em velório, a gente pensa lá dentro: vai começar o barraco. Né? Mas naquele dia, quando Jesus falou com o morto ouviu.
e ele voltou à vida. Aquele cenário de completa desesperança e ausência de esperança foi alterado. Afinal de contas, o Senhor da vida e da morte estava ali. E em vez de contrair a imundície de tocar em um cadáver, Jesus repreendeu a morte e devolveu àquele jovem a sua mãe. A Bíblia relata poucos casos de ressurreição, sem contar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 2 relatos no Antigo Testamento, atribuídos a Deus usando os profetas Elias e Eliseu, respectivamente, e existem 3 casos no Novo Testamento. Em vários sentidos, todos esses eventos possuem denominadores comuns. Em primeiro lugar, Deus foi o autor de cada um desses eventos. Em segundo lugar, em cada caso, a volta do indivíduo à vida está associada à restauração dos laços familiares. Diante da ressurreição do filho da viúva de Naim, o povo ficou possuído de temor e eles passaram a dizer: grande profeta se levantou entre nós. O povo se impressiona com Jesus, mas eles ainda não compreendem bem quem é Jesus. Jesus é profeta? Sim. No entanto, ele é mais do que um profeta, visto que ele é a própria palavra de Deus, é o próprio Logos divino encarnado. Ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é santo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e vocês devemos e podemos esperar de Jesus providência, para de chamar de coincidência o que tem nome, providência. Podemos esperar de Jesus compaixão, ele se compadece de nós. E podemos esperar de Jesus intervenção e cuidado. Talvez o Senhor não ressuscite aquele indivíduo que a gente perdeu. Esses eventos espetaculares parece que cessaram. No entanto, o Senhor continua dizendo a todos aqueles que sofrem: não chore. Não chore. Podemos contar com o consolo e com a graça do Senhor. É por isso que na vida a melhor coisa que pode acontecer com a gente é ser amigo de Jesus. Eu quero estar perto de quem faz essas coisas. Eu quero estar perto de quem tem tanta compaixão. Eu quero estar perto de quem tem tanto poder. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É o que a gente vai cantar agora. Por favor, o pessoal vai vir aqui e juntos vamos cantar essa última canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Convido vocês para se levantarem e vamos juntos cantar essa canção.
Senhor, nós te agradecemos por essa manhã em tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto que pudemos oferecer ao Senhor. Te agradecemos por todos aqueles que tiveram condições de vir à tua casa, pelas famílias representadas. Ó Pai, nós rogamos a tua bênção sobre nós, que o Senhor nos fortaleça. Ó Pai, intercedemos pelo mundo, intercedemos pelos doentes, rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos livre do mal, nos livre dessa doença e de seus desdobramentos. Rogamos também a tua graça sobre nossa nação, sobre nossa pátria, nosso estado e cidade. Imploramos, ó Deus, que o Senhor, que é a luz do mundo, nos capacite e nos ajude a sermos sal da terra e luz do mundo e testemunharmos a respeito do teu grande poder. Ó Pai, despeça-nos debaixo da tua bênção e paz. É a oração que te fazemos no nome poderoso de Jesus. Meus irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor sorria para você e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com você, comigo, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.